Olá, alunos, tudo bem? E aí, voltamos com a nossa aula de Sociologia para falar um pouquinho mais sobre esse tema da comunicação. E por que a gente está falando esse assunto, pessoal? Por que Sociologia e não a língua portuguesa? Né? Já que a gente também tem a língua portuguesa que trata desse assunto, por que nós estamos falando sobre comunicação? Porque ela faz parte também da sociedade, é um assunto social, é um assunto do coletivo. Então, é importante que a gente possa entender o universo da comunicação que nos ajuda a perceber, por exemplo, alguns equívocos que se dá entre os grupos sociais, falta de interpretação sobre determinado assunto. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Hoje, a gente vai trabalhar com o tema da maneira formal e informal de se comunicar. Então, assim, você pensa, qual é os momentos que eu preciso usar uma linguagem mais formal, mais, assim, cuidadosa, mais elaborada, e quando eu não preciso ter esse cuidado? Quais são os momentos que eu estou aqui de boa, não preciso estar me preocupando se a palavra está certa, se está dentro de um contexto correto, vocabulário rebuscado. Então, você tem essa dúvida se você tem um momento que você precisa utilizar uma linguagem mais formal ou não, tá tudo bem. Agora, se você tem essa dúvida, vem aqui comigo no quadro que eu vou falar para vocês como que a gente identifica os momentos necessários para a gente utilizar essa linguagem mais formal e também a linguagem não tão formal assim. Vamos lá? Vamos aqui para o quadro? Muito bem, olha só. Nós vamos falar sobre linguagem formal, informal, e continuar também falando um pouco sobre os significados na comunicação nos diversos ambientes, ou seja, tem ambientes que a gente vai utilizar uma linguagem mais formal aqui, ó, escola, profissional, e outros lugares que não sejam tão formais, a gente vai informalizar mais essa forma de linguagem, tá certo? Bom, então a gente pode dizer que a linguagem ela pode ser culta ou espontânea, ou seja, há uma diferença entre a forma culta de se comunicar e uma forma mais espontânea de se comunicar sem ter tanto cuidado assim, né? Então, olha só, na linguagem formal, a gente tem aqui, nós temos uma forma de se referir às pessoas que, no geral, no dia a dia, a gente não tem esse cuidado todo, mas é bom a gente observar aqui que há lugares e há momentos que você precisa se atentar para essa linguagem mais formal. Então, por exemplo, aqui, senhor, senhora e senhorita. É uma forma de se dirigir, né, às pessoas, né, se eu não me engano, aqui são pronomes pessoais, que vão... porque eu não sou muito boa de português, tá, pessoal? Então, pode ser que eu cometa alguns erros aqui. Então, senhor, senhora e senhorita são formas de se referir a alguém que você não tem tanta intimidade. Por exemplo, eu não sei qual é o nome daquela pessoa que está lá na agência bancária, mas eu preciso me comunicar com ele, preciso chamá-lo para o atendimento. Eu vou falar, ei, você aí, ei, tu, vem aqui. Não. Se você não conhece, se você está num lugar onde há uma necessidade de maior formalidade, você vai dizer senhor. Senhor, por favor, o senhor pode vir até aqui? Ou senhora, por favor, a senhora pode vir até aqui? Agora, se for uma moça, uma pessoa jovem, geralmente nos referimos como senhorita. Geralmente é para uma jovem, né, não casada. Isso usava-se muito antigamente, hoje em dia não se usa tanto, né? Mas é só para dizer para vocês que há uma linguagem formal para determinado lugar e que nós não devemos desprezar ou achar que isso não é mais usado, porque ainda é muito utilizado, pessoal. Por exemplo, você vai falar com a sua mãe, falar, ei, você fala o quê? Senhora. Por quê? Porque é uma forma também de respeito, é uma forma de respeitar o outro. Senhor, meu pai, minha mãe, senhora, né? Então, essa forma de comunicação também requer, né, também quer dizer uma forma de respeito com o outro. E na linguagem formal, a gente não tem tanto cuidado assim, a nossa forma de se comunicar é um pouco mais aberta, é um pouco mais, não está muito preocupado com as normas da língua portuguesa, nesse caso, aí a gente fala,
ué, né? Ô louco, psiu, pirei, hahaha, essas coisas assim. Mano velho, né? Dependendo da região do Brasil, você vai utilizar palavras diferentes também, né? Então, ou da região que você mora, aí da sua cidade, como aqui em Porto Velho, a gente já tem uma diferença de linguagem até nos bairros, né? Nas regiões aqui da cidade, Zona Sul, Zona Leste, tem formas diferentes de se comunicar. Isso é da linguagem informal, tá? É de forma de se comunicar no dia a dia, tá? Então, assim, vamos lá. Características da linguagem formal. Presta atenção aqui para a gente aprender sobre isso aqui. Olha só. A utilização dessa forma de linguagem, ela tem normas gramaticais. Ela respeita, ela é rigorosa com as formas gramaticais da norma culta da língua, tá? Também há de se atentar para as pronúncias claras e corretas das palavras. Então, quando você vai se utilizar da linguagem formal, você tem que estar muito preocupado como a pessoa vai entender o que você está falando. E o importante disso é de perceber que você precisa falar de maneira muito clara, muito aberta. Até a sua boca, a forma de você falar, ela tem que ser mais aberta, tem que ser clara, né? Também há uma utilização do vocabulário mais rico e diversificado. Então, você vai ter que utilizar palavras que talvez está lá no dicionário que não é muito conhecido pelas pessoas, né? Então, às vezes a pessoa utiliza uma palavra chique para xingar alguém, mentecapto. Aí a pessoa, o que é isso, mentecapto? Né? Por quê? Porque é uma palavra que não é muito utilizada, né? Então, você vai ter essa atenção maior à língua portuguesa, Mas isso é só na língua portuguesa, professora? Então, não é só na língua portuguesa. Na língua inglesa, por exemplo, você tem palavras mais, como é que eu posso dizer? Mais formais, né? E você tem palavras que são do cotidiano, do dia a dia. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas que fazem inglês e vão para outro país, que não tem ainda essa vivência do dia a dia, ainda ter dificuldade de se comunicar porque aquela gíria do dia a dia ele não conhece. Ele não sabe porque não está lá no dia a dia. Então, isso não é uma coisa só, né, da língua portuguesa. Você vai ver isso no espanhol, você vai ver no inglês, você vai ver no francês, no italiano, porque são variações, né, são sotaques, por exemplo, que vai ser uma coisa mais daquele lugar, ok? Outra característica é um registro cuidadoso, prestigiado, complexo e erudito. Vai ser uma palavra mais, sabe, mais bonita de se falar, mais bonita de se ouvir, né? Você vê nos discursos, né, formais, e aí você vê que as pessoas, né, principalmente no judiciário, usam umas palavras bonitas, uma forma diferente de falar, que é para impressionar mesmo, é para a pessoa olhar e falar, nossa, mas que coisa bonita, que chique. Exatamente em determinados lugares se usa muito as palavras chiques, mais rebuscadas, exatamente para impressionar, tá bom? Bom, na linguagem formal, ela é mais utilizada quando você tem familiaridade com as pessoas que você está se comunicando. Essa é a diferença entre a formal, porque você vai usar isso aqui numa escola. Tá, vamos parar aqui, porque ainda vou explicar melhor isso aqui para vocês. Vamos só dizer aqui para vocês que é uma linguagem que não se usa para todo mundo. Se usa para quem você mais não tem essa proximidade. Agora, na linguagem formal, você vai utilizar maneiras mais descontraídas de se comunicar, sem tanto cuidado com a língua, sem tanto cuidado com as palavras chiques, sem tanto cuidado com coisas assim que é para impressionar. Não, é para você se comunicar, é para você falar, tá? Bom, na linguagem formal, ela é utilizada quando não há familiaridade entre os interlocutores, né? Então, nas situações que requer mais seriedade, então as pessoas não se conhecem muito bem, ou elas estão se conhecendo pela primeira vez, ou estão numa situação profissional. Eu vou já falar isso aqui para vocês, como é que isso se convenciona, tá? Então, o que caracteriza, então, um padrão considerado formal da nossa cultura,
Bom, ela é uma maneira mais formal que a gente se comunica a partir do entendimento, né? Dentro da escola, por exemplo, nos meios acadêmicos, que vão exigir de você os padrões mais formais, mais rígidos, né? E tem uma uniformidade pré-estabelecida. Então, você vai ter que seguir essas regras na universidade, na escola, porque é um lugar onde esse padrão da língua ele é mais exigido, certo? Agora, a utilização das palavras mais simples, com expressões populares e coloquialismos, né? Geralmente os professores falam, nossa, você tem que evitar o coloquialismo nos seus textos da escola. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as palavras simples demais não cabem em certos textos, entendeu? Não cabe, por exemplo, as gírias, a não ser que elas estejam explicando uma situação. Mas você não vai dizer, aqui nesse texto que eu estou escrevendo, então assim, você tem que ter um cuidado maior, né? Palavras inventadas, onomatopeias, gestos, eles podem até entrar num texto formal, mas ele tem que ser explicado o porquê que ele está ali naquele texto. Não é de qualquer forma, tá? Então, essa das formas informais, como você, por exemplo, você vai dizer você fala você vai. Por que você escreveu você vai no texto? Ele tem que ter um porquê. Né? Eu tô cansado. Se você estiver escrevendo um texto formal, você tem que evitar essa maneira de escrever. E a mesma coisa é para as expressões, variações regionais e culturais. Se você colocar isso num texto, ou se você falar isso na aula, você tem que explicar o porquê você está fazendo. A não ser que seja um sotaque da região que todo mundo conhece. Por exemplo, eu estou no Nordeste, falo tia, dia, né? E então todo mundo ali fala daquele jeito. Eu vou ter que ficar explicando para as pessoas por que eu falo tia, dia? Não, porque já é da região, tá? Já é do lugar. Mas, se for uma palavra que não é conhecida pelas pessoas, você tem que ter um certo cuidado ao usar aquela palavra, beleza? Muito bem. Então, gente, resumindo aqui um pouquinho do que nós falamos, a linguagem formal, ela usa em situações formais. Parece fácil, né? Acho que agora está super de boa. Segue padrões e regras? Sim. Apresenta vocabulário mais apurado? Sim. Apreendida na escola de maneira formal? Sim. Beleza? Anotou? A linguagem formal, ela é usada em situações informais? Sim. Privilegia a espontaneidade? Com certeza. Tem um vocabulário mais vulgar? Vulgar, que a gente quer dizer aqui, um vocabulário mais simples, tá? Sim. Ela é apreendida na convivência de maneira espontânea? Também. Então, aí a gente já conseguiu entender a diferença entre essas duas formas de comunicação, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, a comunicação escolar e profissional, essa comunicação formal, ela vai ser necessária durante toda a sua vida. Como, professora? De que maneira? Na escola, no seu futuro emprego, no seu trabalho, na sua profissão. Então, mesmo que você não goste, falar, professora, eu não gosto, eu acho muito chato, eu não consegui aprender bem, você vai ter que estudar e continuar estudando, porque isso vai ser importante para o seu dia a dia, ainda que você termine o seu período escolar, tá? Na escola, a comunicação serve para quê? Para difundir ideias e pensamentos, melhorar os relacionamentos entre as pessoas, pais, alunos, professores, estabelecer vínculos saudáveis. É importante, então, a gente aprender sobre comunicação? Com certeza, né? Já no ambiente profissional, por que é importante a comunicação, gente? Para o ingresso no mercado de trabalho. Se você não sabe se comunicar, você vai ter dificuldades para conseguir um emprego. Mesmo ela sendo um emprego que parece ser não formal, mas às vezes você precisa fazer um processo seletivo, você precisa escrever, fazer uma redação. Então, se você não sabe se comunicar corretamente, você vai ter dificuldades, ok? Também, não é só para conseguir um emprego, gente, é para manter. Então, a manutenção do profissional no mercado também depende da sua boa comunicação.
tanto na fala como na escrita. E também bons relacionamentos entre os empregados, líderes e diretoria. Se não há um canal de comunicação bacana, ou seja, de uma maneira correta, de uma maneira interessante, de uma maneira acolhedora, também vai se ter dificuldade de se comunicar dentro da própria empresa, ok? Olha só, o poder de um boato. Olha como a comunicação falha, ela pode trazer diversas consequências. Olha só aqui, ó. Bem aqui no iniciozinho, uma pessoa fala assim, o Zé, quero um número desse pedido. Ele falou lá na entrada do lugar. Aí o que a pessoa entendeu? Despedido? O outro que estava no bebedouro, o Zé, o outro, o quê? O outro já entendeu, o Zé está despedido? Eu também? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Nós todos vamos ser despedidos. Ou seja, ele falou uma coisa aqui na frente, quem estava lá atrás entendeu outra. O que nós podemos identificar aqui, pessoal? A falha na comunicação. A pessoa disse uma coisa, a outra entendeu outra coisa e o telefone sem fio foi passando. Ou seja, a pessoa foi entendendo, já entendeu outra coisa, o outro entendeu. No final já tinha virado o maior caos ali, dizendo que todo mundo ia ser despedido, sendo que a pessoa pediu só um número do pedido. Para vocês verem que uma comunicação falha, ela é perigosa também, tá? E agora, pessoal, ficou mais fácil entender como a comunicação é importante para qualquer sociedade? Sim ou com certeza? Com certeza, né? Agora sim a gente percebe o quanto as ciências sociais, a sociologia, ela nos ajuda a entender esses processos de comunicação, tá ok? Então, vemos aí, pessoal, como uma comunicação que a gente não tem cuidado, ela pode levar a inúmeros prejuízos. Se você fala uma coisa, a pessoa entende outra, naturalmente isso vai gerar um problema, né? Por exemplo, se um amigo falou para você uma coisa, você entendeu outra, você ficou chateado com ele não entendeu muito porque você ficou chateado, e aí fica aquele conflito. Por isso que o cuidado na comunicação ela é importantíssima para que esses processos, para que esses conflitos não ocorram, porque aí você consegue passar exatamente a mensagem. É possível que isso seja feito sempre? Não. De vez em quando a gente vai ter esses ruídos, né? Mas a gente tem que buscar sempre esclarecer, conversar, se comunicar para a resolução dos problemas. A nossa sociedade, gente, evoluiu, cresceu, desenvolveu exatamente pela comunicação. Se a gente não tivesse aprendido a resolver os problemas, a nos comunicar, a nos entender, até hoje a gente está vivendo uma barbárie, né? Até hoje a gente estava vivendo um processo ainda muito conflituoso. Por isso a gente desenvolveu esse poder da fala. E ele é importante, tá certo? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente se encontra aí nas próximas aulas para continuar o nosso bate-papo sobre esse assunto, tá bom? Até mais!